Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A proposta que dá poderes à direção da Câmara para suspender mandatos de deputados que saiam na mão vai para a pauta hoje. É incrível a capacidade que a gente tem de discutir mecanismos para resolver problemas para os quais a gente já tem soluções. Ou o Conselho de Ética não serve para isso? Conta pra gente, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Sabe, Megali, que o Conselho de Ética, ele tem essa prerrogativa, deveria ter, né? Agora, a gente sabe que para suspender o mandato de um deputado é algo tão sério que é muito difícil realmente o Conselho de Ética se mexer para isso. Até porque eu não lembro de um deputado que foi suspenso, cassado, né, por uma quebra de decoro em função de uma briga dentro do parlamento. O problema é que virou uma rotina isso. Toda hora tem. O pai do Fernando Collor, o Arnon Collor de Mello, ele disparou um tiro na Câmara dos Deputados e eu acho que ele não foi cassado. Eu tenho a impressão que ele não foi cassado mesmo tendo metido bala no adversário no plenário da Câmara. Vou até buscar a história inteira aqui, se é que você não sabe de cor. O comecinho de notícias do Planalto, né? Pois é, sabe que esse foi um caso no Senado, aqui está na história do Senado Federal, e é um caso dramático, né, trágico, aqui no Congresso Nacional, no plenário, realmente, é um dia de posse. Agora, Megali, sabe que em função desses casos reiterados aí de brigas, bate-boca, a gente teve um célebre do deputado Janones com o deputado Nicolas, eles se engalfinharam ali no Conselho de Ética, depois saíram no corredor, um atrás do outro, e aí chegou aquela turma do deixa disso, não me segura, aquela coisa toda, foi uma confusão tremenda aqui nos corredores, né? Esse é só um dos casos, Então, o que a gente vê de reação hoje da presidência da Câmara e da mesa diretora é o seguinte, né? Esses casos precisam cessar. Os instrumentos colocados no regimento, eles não conseguem dar conta de lidar com esses casos, está ficando um clima muito ruim, beligerante. A gente estava citando ontem que a orientação do governo era não entrar em confusão, era tentar focar lá na pauta econômica, né, tentar sair desse rolo todo. Agora, a medida que foi colocada em discussão e vai para a votação, está na pauta já, foi colocada como regime de votação de urgência. Ela dá poderes para a mesa diretora para suspender mandato de parlamentares por até 6 meses. Orengo. Que é algo drástico e realmente, olha, teria consequências que a gente não pode imaginar, viu, Carla? Mas só para pensar na composição de momento da mesa diretora. Arthur Lira, presidente, a gente tem Marcos Pereira, que é aquele bispo licenciado da Record, a gente tem Sóstenes Cavalcante também, né? Como integrante da mesa diretora. A mesa diretora ela representa o conjunto do Congresso Nacional. Então, assim, os partidos indicam as maiores bancadas, então é uma representação do Congresso. Agora, é um grupo limitado. Você tem presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, que é uma espécie de prefeito ali da Câmara, tem até o quarto secretário, que é uma espécie lá de imobiliário do Congresso Nacional, a função é definir os apartamentos funcionais. Então, assim, a mesa diretora é uma representação dos maiores partidos da casa, são todos indicados, são todos votados. A questão é, como o Megali lembrava, você tem um colegiado que funciona exatamente para isso, que é o Conselho de Ética. Esse processo, ele daria ali um rito sumário, em até 15 dias, um parlamentar que se envolvesse numa confusão, saísse lá numa briga, né, ele teria uma resposta da mesa diretora que poderia suspender o mandato por até 6 meses. E aí, isso teria que ser referendado num prazo de 15 dias, inclusive pelo Conselho de Ética. A avaliação de muitos parlamentares aqui é que daria poderes excessivos à mesa diretora e principalmente ao presidente da Câmara para fazer algo que é drástico, você suspender o mandato de 6 meses de um parlamentar que foi eleito, né? O Conselho de Ética, ele acaba não atuando nesses casos, a gente viu aí todas as confusões recentes do Conselho de Ética. O Conselho de Ética, ele é conhecido por engavetar processos. Quanto tempo a gente falou aqui, por exemplo, da bancada da Papuda? Parlamentares estavam presos, era uma coisa surreal, né? A gente tinha 3 deputados presos que dormiam na Papuda e aí durante o dia votavam, deliberavam, iam para o gabinete, né? Tinham até esquemas no gabinete lá para tomar banho, enfim, era uma coisa horrorosa. E mesmo assim o Conselho de Ética não atuava, porque o argumento naquela oportunidade é que os deputados tinham cometido os crimes antes de serem parlamentares, não tinham função lá
enfim, associado ao mandato. Então, o que se precisa nesse momento é fazer o Conselho de Ética funcionar, mas a proposta está na pauta, com o regime de urgência, hoje pode ser votada, e pode criar esse poder ainda maior para a mesa diretora, possibilidade de suspender mandato desses brigões, deputados brigões, por até 6 meses. Bom, e só para contar a história toda bem brevemente, foi há 60 anos que o Arnon de Mello, pai do Fernando Collor, atirou no que viu, matou o que não viu, né? Ele tinha como alvo um adversário político e matou outro, que não tinha nada a ver com a história. O caso foi parar no STF, o Arnon não foi condenado e o Conselho de Ética também fez que não viu. Tem até uma matéria que eu achei aqui do Correio Brasiliense da época. Difícil caçar mandatos dos senadores Arnon e Silvestre.